Conectando. Olha ela aí. Oi, oi Gui. Oi, Oi, Thaís, tudo gente, tudo bem? bem? Deixe que eu apresente a Thaís Guedes. A Thaís Guedes, ela é uma pessoa super incrível que eu tenho orgulho de apresentar para vocês. Ela é uma pessoa que aos 13 anos passou por uma aprovação na vida dela. Ela teve meningite meningocele. E daí ela precisou e é, os médicos na época não descobriam o que era, ela sentia febre, foi ficando com os membros meio arroxeados, chegando a ficar pretos, e ninguém descobria o que era. E daí, infelizmente, por conta dessa demora no diagnóstico, ela acabou perdendo, precisando amputar os membros superiores, o antebraço e os membros inferiores. Então, a pessoa, aos 13 anos, decidir tomar essa decisão, amparada pelos pais, mas é uma decisão que a gente que é paciente, seja a patologia que for, a gente sabe que é uma decisão que cabe apenas a nós. Então, ela com 13 anos, ela tomou essa decisão e teve que se adaptar, teve que aprender a escrever, e ela escreve super bem, tem uma letra incrível, e fez uma graduação, se formou em Direito, e eu acredito que a doença não limitou ela em nada. Ela fez tudo o que ela sonhou, ela fez tudo o que ela quis fazer, né? Teve a oportunidade de ser vereadora por Maceió, teve a oportunidade também de ser deputada estadual do nosso estado de Alagoas. Não estamos aqui falando política. O convite que eu fiz para ela foi justamente porque ela é uma pessoa de exemplo. E a gente, nesse período de pandemia, nesse período de quarentena, precisamos de pessoas que sirvam como exemplos para elevar a nossa autoestima, que às vezes, por conta da situação do dia a dia, a gente acaba pensando que a pandemia não vai passar, que isso não vai acabar, e a gente precisa ter fé. A gente precisa usar exemplos de pessoas como ela para fortalecer um pouco a nossa fé. Então, sem muitas delongas, essa aí que eu tenho a honra de dividir a live durante uma hora é a Thaís Guedes, uma guerreira que superou todas as dificuldades e está aqui para contar um pouco da história dela para a gente. Oi, gente, boa noite. Eu estou muito feliz e honrada de estar participando desse novo projeto do Gui. Gui, eu falei até para ele, Gui, eu sou muito tímida para Uhum. participar da live. Eu nunca fiz live, é a minha primeira vez, né? Mas eu vou contar um pouquinho da minha história. E eu sempre falo, né? O Gui é um guerreiro, é um milagre de Deus e está aqui vivo. E eu vou contar, né, como foi que tudo aconteceu. Eu tinha 13 anos de idade, né? Eu era uma criança normal, que brincava, que amava dançar. Eu também gostava de fazer muito esporte. Eu fazia natação, fazia GR, vôlei, tudo. Eu gostava muito de praticar esporte, principalmente na rua, onde eu brincava com as minhas amigas, né? Minha prima, minha família. Só que eu era uma criança que não me alimentava direito também, né? Meus pais trabalhavam e eu ficava, queria comer brigadeiro, não comia feijão, verdura, só queria comer lanche. Então, isso também dificultou para mim, né? Eu tava com a minha imunidade muito baixa. E foi quando eu fui fazer natação. Quando eu voltei, eu tava com muita febre, muito frio no corpo. E assim, aí eu fui, procurei a minha mãe e conversei com ela, falando que estava sentindo muita febre, muita dores no corpo. E aí ela ficou preocupada, né? Porque a minha febre não cedia. E aí foi quando eu fui no mini pronto-socorro, aqui em Alagoas, em Maceió, no caso. Chegando lá, a médica
nem me examinou direito, já falou que era uma virose. Só que a minha mãe estava muito preocupada, porque a minha febre não cedia. E foi quando a minha mãe, né, ficou insistindo muito, foi quando o enfermeiro ele aplicou um soro em mim e nada da minha febre baixar. Foi quando 4 horas da manhã eu tomei um banho de água gelada, minha febre ela cedeu para 37,9. Foi quando eu fui liberada para casa. Quando eu cheguei em casa, as minhas mãos estavam formigando muito, meus pés tudo inchado. Assim, uma dor horrível. Eu tava andando já caindo. E foi quando eu fui chamar os meus pais, né? Quando eu cheguei na cama, falei que eu não tava suportando a dor. Então eles correram e já me levaram para o hospital. Chegando no hospital, quando os médicos me viram, me olharam, eles já falaram para me isolar e falou que era meningite meningocócica. E quando a médica olhou para o meu pai, eles falaram que só tinham 5 horas de vida. Só me deram 5 horas de vida. Então, meus pais entraram em desespero, né? Então, assim, bastante gente entrou em oração. Foi um milagre, né? Me deram 5 horas e me isolaram, não podia ficar com meus pais. A minha mãe brigou muito para poder me acompanhar, porque era contagioso. E tinha uma criança do meu lado também com a meningite. Infelizmente, ele faleceu. E eu continuei. Passou as 5 horas, o médico me deu mais 24 horas. Passando as 24, me deu. Foi até 48 horas. E graças a Deus, né, eu fiquei viva, tô aqui hoje contando essa história. Só que o médico falou, infelizmente, ela vai ter sequelas. Meus pés estavam muito preto, muito inchado, minhas mãos estavam muito seca, que dava para ver as veias da minha mão. E foi quando eles falaram, né? Ela vai ter que amputar os membros. Só que eu não sabia de nada. Isso, os meus pais, né, que sabiam de tudo. Meu pai ficou. Ele não queria acreditar que eu ia ter que perder os membros, então ele lutou, né? Eles venderam tudo, conseguiu ajuda de amigos. Eu fui para São Paulo, para o Hospital Sírio-Libanês. Chegando lá, os médicos ficou impressionado, porque não era para eu ter perdido os membros se tivesse aplicado antibiótico em mim. E eles falaram, né? Não tem mais jeito. Ela vai ter que fazer as amputações dos membros. E foi quando eu fiz vários exames lá em São Paulo, onde detectou que eu estava tendo febre, eu estava com muito pus nos meus joelhos. E voltei para Maceió. E fiquei uns 3 meses no hospital. Do hospital, gente, eu fui para Brasília fazer outra amputação. E assim, graças a Deus, né? Eu sou muito grata a Deus, porque eu sempre falo, Ele me deu uma segunda de eu estar viva, de eu poder ver minha família, de eu poder hoje, né, ter uma filha, porque sempre foi meu sonho. Sempre eu tive o sonho de ser mãe. E Deus realizou o desejo do meu coração, né? E assim, eu tive que nascer de novo, né? Com 13 anos, eu sempre brincando, fazendo esporte. E para mim tudo aquilo era muito novo. Eu fiquei com muita vergonha porque eu não tinha os membros. Então as pessoas quando me olhavam, algumas pessoas tinham medo, ficavam assustadas porque nunca tinha visto aquilo. Mas assim, aos poucos, né, eu fui superando. Eu sempre fui uma pessoa que, independente da minha deficiência, eu nunca deixei a minha deficiência me atrapalhar. Eu gosto muito de sair, né? Principalmente nessa quarentena, não sei nem mais o que fazer, já estou inventando tanta coisa. Mas eu no hospital, toda cheia de faixa, lá em Brasília, eles liberam para passear.
né? Porque como fica muito tempo em hospital, eles liberavam para ir no shopping. E eu ficava apaixonada, né? Colocava um monte de pulseira no braço. Não queria nem saber as pessoas que iam estar me olhando. E foi quando eu voltei para Maceió. Quer dizer, no hospital eu só poderia ser liberada se eu soubesse fazer tudo. E os médicos, eles deram um ano para poder eu sair do hospital. De uma forma independente, né? Isso, Se alimentando, fazendo as tomando atividades de vida banho, diária escovando o sozinhas. cabelo, fazendo tudo. E aí eu já fazia. Eu já estava comendo sozinha, eu já tomava banho sozinha, eu já trocava de roupa. Em 2 meses, eu consegui fazer tudo. Então, eles ficaram muito surpresos pela minha evolução. Foi muito rápido. E eu sempre tive um pensamento muito positivo, né? Eu tenho muita fé em Deus. E, assim, eu sempre falava para minha mãe, antes do meu aniversário, eu vou estar em casa. E aí, ela ficava olhando assim para mim, meu Deus. E aí, antes do meu aniversário, eu fui para casa. E assim, voltei para casa, só que ainda eu não conseguia escrever. Eu fiquei tentando, né? E eu ganhei uma bolsa de estudos. Só que eu ficava meio com vergonha de querer voltar. Como é que as pessoas vão me olhar? Era adolescente, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu consegui escrever, consegui acompanhar o professor no quadro e terminei os estudos. Foi quando eu comecei a trabalhar de modelo. Aí eu falava para minha mãe, eu vou trabalhar, vou ser modelo fotográfica. A minha mãe ficava olhando para mim, falando, meu Deus, a minha filha tá ficando louca. E assim, não demorou muito, eu comecei a trabalhar de modelo. E foi quando eu consegui um emprego aqui. Entrei no partido político também. Saí candidata a vereadora. Ganhei. Fui para deputada estadual, também ganhei. Então, assim, graças a Deus, Deus tem me abençoado muito. E foi quando eu tive a minha bebê, né, a minha princesa, que foi tudo na minha vida. Assim, eu sempre tive um sonho. E Deus realizou, né? Eu sou muito grata a Deus. E é isso. Quer fazer mais Foi, alguma foi, pergunta? foi uma gravidez de risco devido à sua Não, condição. foi. Então, eu não sabia que eu estava grávida, né? Eu comecei a sentir uns enjoos e foi quando eu fiz o teste e deu positivo. Naquele primeiro momento, eu fiquei assustada, né? Eu fiquei com medo por conta da minha deficiência. Eu nunca imaginei, né? Mas, assim, quando eu fui conversando com o meu médico, ele foi me tranquilizando, deixando eu mais tranquila. E eu não senti nenhuma dor. Foi muito tranquilo. Era incrível. Assim, Deus, né? Sempre falo que é Deus na minha vida. E eu não sentia nada, nada. A minha bolsa estourou, senti as cólicas, mas meu parto foi cesariano. Né? Eu fiquei com medo de não ter força para conseguir ter o filho, né? E uma coisa muito interessante que eu acho na sua história é como você conheceu o seu esposo, né? Que foi Ai, parece uma coisa de a minha história. vida é uma novela, né? Então, Então, conte pra Deus, gente. Eu sempre falo, né? Que ele sabe de todas as coisas. Eu conheci o Rodrigo, ele trabalhava na clínica. Quando aconteceu esse problema comigo, eu recebi uma doação das próteses ele era ministro, o José Serra. Ele fez a doação das 4 próteses para mim. Isso eu tinha 14 anos. Eu tinha que escolher entre algumas clínicas para me poder colocar as próteses. Então, tinha várias para me escolher. E eu decidi ir na clínica, na Conforpés, em Sorocaba.
onde eu comecei a fazer meu tratamento lá. Coloquei as próteses. Então, todo ano eu estava lá fazendo a mudança do cartucho, porque aqui é um clima, em Tem que São estar Paulo é outro. adaptando, né? Eu tinha que estar constantemente lá, porque, tipo, o meu coto aqui, ele inchava, criava bolha. E aí, foi um... Quando eu tinha 18 anos, ele começou a trabalhar lá. E quando eu encontrei o Rodrigo, quando eu vi o Rodrigo, eu me apaixonei de primeira. Foi paixão à primeira vista. E ele também ficou encantado, a gente começou a trocar olhares. Só que eu sou muito tímida e ele também é muito tímido. E aí tem uma tia que foi comigo, então ela conversava com ele conversava com ela, e foi quando a gente começou a namorar, a ficar, né? Quando eu fiquei lá uns 2 meses, a gente começou a ficar e voltei para Maceió. Ele lá, foi quando ele ligou, pediu para namorar comigo. E quando eu voltei para Sorocaba, a gente começou a namorar. Isso tudo namoro à distância, né? E acho que com 2 anos de distância ou 3, ele voltou, veio para Maceió, ele ainda veio aqui e a gente casou, né? Hoje a gente vive muito bem, ele é um companheiro, sou grata a Deus, né? Deus transformou a vida do Rodrigo, a minha, e é isso. Ô, Thaís, o que é que te move como pessoa nesse mundo, frente a todas as dificuldades que você já precisou passar, sendo tão jovem, sendo uma pessoa inexperiente e que precisou aprender consigo mesma. Precisou passar que você não tinha pessoas de referência, então você precisou passar no seu próprio corpo as mudanças necessárias. E aí eu lhe pergunto, o que é que te move? O que é que te movia? O que é que te fazia acordar todos os dias para lutar por sua vida? Então, Gui, quando aconteceu isso comigo, né? A psicóloga tinha comentado que a minha ficha não tinha caído, porque falou que eu ia ter depressão e a minha ficha ainda não tinha caído. E assim, eu sempre falo, né? Eu espero que a minha ficha nunca caia. E eu sou, como eu sempre falo aqui, sempre vou falar, é Deus na minha vida, é Deus que me dá força. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui, né? Então, se eu estou aqui é porque Deus tem um propósito. Então, assim, eu tive que ter muita coragem, né? Não foi fácil, mas eu tinha que lutar, né? Eu tinha que sobreviver. Então, assim, muitas pessoas achavam que eu não ia conseguir ter uma família, que eu não ia conseguir nem sair da casa dos meus pais. E, assim, foi uma transformação. Eu pensava muito positiva, eu tinha muita fé em Deus, e eu sabia que eu ia ter isso, que eu ia conquistar, porque Deus colocava no meu coração. E graças a Deus eu consegui. E você também, né? Um guerreiro, né? Quando a gente olha para você, a gente vê o milagre de Deus na sua vida. Sei que não é fácil, todos os dias. É uma luta constantemente que você tem. E é isso. Se não fosse Deus, eu sempre falo, é Deus na minha vida. E eu entreguei a minha vida nas mãos dele. Você em algum momento pensou em desistir? Nunca, nunca em nenhum momento. Sempre fui muito alegre, muito divertida. É, mesmo quando eu tive que fazer as amputações logo de uma vez, né? Dos 4 membros. Então, assim, meu pai sentiu, né, onde foi a amputação, então a gente era muito ligado, né? E mesmo assim, eu sabia que aquilo, tipo assim, a nossa vida é tão curta, Gui. Então, não é uma mão e uma perna que ia fazer eu ser melhor, entendeu? O que importa é o meu coração.
O que importa é a gente ser humilde e amar o próximo. E assim, e meu tio, minhas famílias falavam muito isso. E as minhas amigas, né, que me deram muito apoio, sempre estavam junto comigo. E graças a Deus, assim, existem pessoas preconceituosas, mas eu evito esse tipo de comentário, esse tipo de pessoas, entendeu? Então é isso. Se você tivesse que voltar no tempo e escolher passar por tudo isso novamente, você passaria? Eu passaria, eu passaria. Porque, pensando dessa forma, porque eu tenho a minha família, né? Então, assim, até o Rodrigo, ele comenta muito comigo, assim, ah, você lembra você correndo? Eu não lembro de, tipo, eu não tenho essas memórias, entendeu? É como se eu apaguei aquela memória de eu estar correndo, de eu estar. Eu não lembro eu com as minhas pernas. Eu lembro o hoje, né? E para mim, eu não tenho nenhuma dificuldade em relação a isso. Tipo, eu consigo fazer tudo. Eu consigo tomar banho, trocar de roupa, colocar um sutiã, pentear meu cabelo, fazer maquiagem. Então, assim, eu sou muito segura. E quando eu não consigo, eu fico tentando. Eu tento até conseguir. E é isso. É essa força, né, que Deus, ele dá não só a mim, como a você e outras pessoas também. Que a gente sabe que não é fácil, né, Gui? Eu resolvi fazer essas lives justamente com o intuito de ajudar e fazer as pessoas perceberem que uma pandemia, uma dificuldade desse tamanho, não deve fazer com que a gente pense em desistir ou que a gente ache que é o maior problema do mundo. Porque existem pessoas em situações piores. Como eu sempre digo, existem pessoas que dariam tudo para ter o que você tem e muitas vezes reclama, né? Eu estou em uma quimioterapia, tá aqui. Eu comecei a fazer a quimioterapia hoje, então nos próximos dias eu vou acabar ficando um pouco mais debilitado. A minha quimioterapia eu começo na segunda e acabo só na sexta-feira. Essa, E foi justamente nesse isso. E foi justamente nesse período que eu escolhi fazer essas lives. E daí eu lhe chamei para ser a primeira pessoa, porque você é, sem dúvida, uma das pessoas que eu me inspiro. Eu acho você uma pessoa muito forte, uma pessoa que em nenhum momento se deixou fraquejar, questionou Deus, como eu sempre falo, que eu nunca levantei os olhos para perguntar a Deus por que comigo. E eu sinto muito isso em você. É, eu sei que não foi fácil, não é fácil a gente ter a nossa vida virada de cabeça para baixo, da noite para o dia. É preciso muita resiliência, é preciso principalmente muita fé. Às vezes a gente idealiza muito um mundo é, baseado em sonhos nossos, onde não tem espaço para coisas ruins, não tem espaço para doença, não tem espaço para sofrimento. A gente só pensa que vai ser tudo às mil maravilhas. E aí vem o destino e prova que não é. É, eu confesso a você que ultimamente, eu ando com um pouco de medo devido a tanto tratamento que eu já passei. Você já me conheceu, você esteve na minha casa, você viu a minha realidade, você viu como eu sou, e o meu intuito de usar as redes sociais para expor a minha doença é para que eu alerte as pessoas que elas procurem o médico, que elas façam um exame, um check-up uma vez no ano, porque tem doença que é silenciosa, como o câncer é. Então, o intuito de eu falar é para que as pessoas percebam o quanto massacrante é um câncer. Então, às vezes eu recebo crítica de pessoas dizendo que eu faço isso para uma coisa muito midiática, para chamar atenção. Então, e tal, mas eu sei que não é. Eu faço isso porque quando eu descobri a doença,
eu queria que tivessem pessoas que tivessem tido a determinação de divulgar a história delas para que me servisse como um guia. E eu não tive. Eu costumo dizer que eu fui mergulhado nesse mundo sem saber nada. Eu acabei perdendo o estômago, eu acabei fazendo cirurgia. E uma das coisas que eu mais sinto falta é da minha barriga roncando de fome. Porque, assim, parece uma bobagem para as pessoas, mas para mim não é. Porque era uma forma de eu saber que comigo estava normal. De que às vezes que a minha barriga roncou de fome, não por não ter comida, mas porque eu estava trabalhando e passava da hora e protelava a comida, eu nunca imaginei que eu iria sentir falta disso. Então é como eu costumo dizer, a gente quando perde as coisas, a gente sente falta de coisas mínimas. Então às vezes eu fico lembrando, relembrando como é a barriga roncar de fome. E isso é uma coisa que me emociona, sabe? É uma coisa que me emociona porque eu nunca dei valor a isso. Outra coisa que me emociona muito é que quando eu fui fazer a minha cirurgia para retirada do estômago, eu não podia comer. Então, eu passei uns 3 dias sem conseguir me alimentar de jeito nenhum. E daí eu estava acompanhado da minha mãe. E aí eu percebi que a minha mãe também não se alimentava. Só que ela não estava de dieta zero. E aí, toda vez, quando chegava perto da hora das refeições, ela pedia o telefone e dizia que ia ligar para minha avó, ia ligar para um tio meu, ia ligar para alguém. Porque a gente ficou na cidade do Recife, mas a gente não conhecia ninguém lá. A gente saía de Maceió, do hospital, de ambulância para lá, e ficava no hospital lá e voltava de ambulância. Então, a gente não conhecia nada. E daí eu comecei a achar estranho. Minha mãe sempre sumia. E aí eu não sabia se a minha mãe estava se alimentando ou não. E daí eu fui atrás. Eu fui procurar onde minha mãe estava. E é uma coisa que me emociona muito. E eu digo que amor de mãe é incrível. Porque eu presenciei minha mãe sentada no corredor do hospital, no chão, comendo a quentinha. E ela não comia no apartamento que eu estava, justamente para que eu Você não não sentiu. sentisse fome, para que eu não sentisse o cheiro da comida e sentisse fome. Então, para você ver como é o amor de uma mãe, ela ficou sentada no chão, desprovida de qualquer vaidade, desprovida de qualquer sentimento que pudesse menosprezá-la. Ela não estava ali se sentindo a pior pessoa do mundo, ela estava se sentindo mãe, e mãe que defende o filho, e mãe que protege. Então ela não comia na minha frente porque ela achava isso uma tortura para mim. Então são coisas que acontecem que marcam muito a vida da gente. E talvez as pessoas elas não percebam. E o intuito principal dessa live é estimular as pessoas para que elas não desistam nas primeiras dificuldades, porque as dificuldades elas vêm, as angústias elas vêm, os medos eles vêm. É muito triste quando você é, batalha por uma doença, contra uma doença para vencer, como eu, há quase 8 anos, e você faz tudo certinho, tudo. Toma os remédios, vai às consultas, viaja para Recife como eu preciso viajar, viajo para Fortaleza como eu precisei viajar, e infelizmente o meu organismo não entende como ele deve trabalhar e os exames não têm sido os dos melhores. Os exames, infelizmente, não foi o que eu esperava, não foi o que a médica esperava. Eu confesso para vocês que eu passei a semana pensando se eu deveria vir ou não fazer essa quimioterapia hoje. E eu, como humano, eu cheguei a pensar que já tinha dado o meu limite, a minha cota. Eu já tinha chegado ao meu limite. Mas eu lembro que
certa vez a minha avó pediu que eu tratasse. E que por mais que fosse difícil, eu tentasse. E por mais que eu só desistisse quando eu desse o meu último suspiro. Isso não é fácil. Não é fácil você vir, você levar furada, você ficar ligado a uma máquina por uma semana inteira, você sentir enjoo, você sentir náusea, você sentir todo o processo de uma quimioterapia. Mas eu acredito, eu não acredito, eu tenho convicção que eu estou fazendo a coisa certa. E mais que isso, eu tenho a convicção. Não me perguntem como, não me perguntem quando, não me perguntem onde, não me perguntem o porquê. Eu tenho a convicção que eu vou ficar curado. Não, Jesus. Isso é uma coisa que eu tenho certeza. Eu não sei quando, pode ser daqui a 3 meses, pode ser final do ano. Eu posso arrastar para 2021, eu não sei. Mas uma coisa que, por mais que vocês às vezes me vejam cabisbaixo, chorando, angustiado, eu sou humano. Então eu preciso viver esse momento de angústia, esse momento de ficar mal. Mas não é por muito tempo. É só o tempo que eu preciso, porque eu sou humano. Eu não sou um homem de fé, eu não sou um super-herói que vai estar sempre disposto a fazer o tratamento. Então as pessoas precisam entender. Então, a ideia primordial de fazer a live foi mostrar pessoas guerreiras que batalham, que não dão o braço a torcer, que passam pelas dificuldades, mas que a cada dificuldade se tornam enormes, se tornam pessoas referências, pessoas dignas de todo aplauso e toda admiração. E você, sem dúvida, é uma pessoa da qual eu me inspiro bastante. Eu já disse isso a você outras vezes. Você tem liberdade total na minha vida, de ir na minha casa, de compartilhar qualquer coisa comigo, porque você é uma das pessoas raras que não desistiram da vida. E eu gosto de pessoas que lutam por suas vidas. Talvez a gente... Eu tenho certeza que quando lhe aconteceu isso em 2000, com seus 13 anos e comigo com os meus 22 anos, a gente não sabia o porquê, nem o para quê. Eu E era hoje em muito dia a gente... nova, né? Não entendia. Nem sabia que existia prótese. Não tinha esse entendimento, né? E vendo você, Gui, tudo que você está passando, vem uma lembrança, né? De quanto soro eu tive que ficar, quantas furadas que eu tive que levar, quantos curativos dolorido que eu tinha que fazer. E não foi fácil, né? Doía muito, mas a gente não desistiu. E eu sei, a sua fé é muito grande. Eu sei que você vai sair com vitória, né? E se você está vivo hoje é porque Deus tem um propósito na sua vida. E você é um corajoso, você tem ousadia, né? Porque não é todo mundo que tem essa força de vontade. E você tem essa força. Então você é um escolhido. E eu sei que tem momentos que a gente tá bem, tem momentos que a gente não tá. E eu te admiro muito, né? Quando eu Obrigado. falei com você, eu admiro muito a sua coragem. Não só a sua, como a da sua mãe, que deve ser uma dor, porque hoje eu sou mãe, né? Eu sei a dor que a minha mãe, que meu pai, que a minha família sentiu. Se fosse isso com a minha filha, eu não sei como ia ser, né? A minha reação. Então, a sua mãe também é muito guerreira, porque não é fácil, né? E conta para as pessoas como foi que aconteceu, como você descobriu. Então, foi em 2012, eu estava largando do trabalho e aí eu senti um entalo muito agoniado e aí eu fiz força para vomitar. Quando eu fiz essa força para vomitar, eu vomitei sangue, tipo sangue talhado. Quando a gente Sim. junta aquele sangue da galinha, de boi e tal, que ele Uhum. talha.
Eu vomitei aquele sangue talhado. E algumas pessoas me questionam sobre quais os sintomas eu sentia antes. Eu não sentia nada. Eu não tinha gastrite, eu não tinha nada que pudesse levar a um câncer. Sim. Na minha família não tem ninguém que teve câncer. Então eu fui na loteria, eu costumo dizer que na loteria eu fui o sorteado. Porque não tinha na minha família ninguém, nem com indícios de que pudesse vir a ter um câncer. E aí eu lembro que assim que eu vomitei, eu fui levado para o hospital, que é esse que eu estou aqui, o Hospital Maceió. E quando eu cheguei no hospital, o médico disse: Olha, eu vou pedir uma endoscopia. Quando ele pediu uma endoscopia, na própria imagem, a médica já viu várias feridas. Eram tipo umas feridas de carne viva, igual quando a gente rala o joelho ao cair, Sim. que a gente vê aquela carne viva. Era o mesmo jeito as feridas dentro do meu estômago. E daí a médica biopsiou, mas no laudo dela, da endoscopia, ela já botou aspecto de neoplasia maligna, pelo que ela viu. E daí pediram a tomografia, pediram a biópsia com 15 dias, que geralmente é 30 dias, mas pediram que ela saísse com 15 dias. E aí eu fui para a minha médica gastro e foi ela quem abriu o exame. O exame estava lacradinho. Quando ela tirou o clipe, né? Ela furou o dedo. E o dedo dela começou a sangrar, sangrar, sangrar e molhar o envelope da biópsia. E daí eu disse a ela: doutor, isso daí para mim é um sinal. Ela disse: nada, deixa de besteira, vamos abrir. Aí abriu o exame. Quando ela abriu o exame, que eu olhava para o rosto dela, as lágrimas desciam. Eu olhei para minha mãe, as lágrimas desciam. Então daí eu já tive a confirmação. Daí ela se desesperou, pediu que eu ficasse lá sentado, que eu tivesse calma. Ela saiu para ligar para o oncologista do plano. Marcaram a minha consulta com ele e ele só iria atender, ele só atendia a cada 15 dias, dia de segunda. Então marcaram a consulta com ele. Mas eu fiquei tão revoltado que eu não fui na primeira consulta. Remarcaram de novo com mais 15 dias, eu não fui. Foi necessário a minha avó vir do interior de Pernambuco para conversar comigo e me convencer a ir na consulta. E daí eu fui na consulta, o médico disse: olha, você é muito jovem, a gente vai fazer uma cirurgia, certo? Vai tirar um pedaço do seu estômago. E se muito preciso for, a gente vai fazer umas 3, 4 quimioterapias só para limpar tudo e vida que segue. Você vai ter uma vida normal. Vai ser como se você tivesse feito uma cirurgia bariátrica, uma redução de estômago. Então, daí eu fui, né? Operei dia 27 de setembro de 2012, aos 22 anos. Só que quando me abriu, a doença já tinha tomado o corpo, o antro e o fundo do estômago, assim como o duodeno e o método do intestino do jejum. Então, eu precisei tirar todos esses órgãos e fazer uma ligação direta do esôfago com o jejum. E aí, eu não sabia que eu tinha tirado todo o estômago, eu só vim saber depois, que eu já estava no pós-operatório, foi que o médico me contou. Minha mãe levou aquele monte de pote para fazer a biópsia e confirmou que era o câncer. E é um câncer muito agressivo, que atinge geralmente idosos, homens com mais de 65 anos, com histórico de tabagismo, né, que fumou muito e etilismo, que usou bastante álcool, né? Foi um alcoólatra ou fazia uso de álcool indiscriminadamente. E é totalmente uma coisa rara, porque eu sou jovem, não fumo, não bebo, não tenho problemas cardíacos e tal. É uma doença rara para jovens. E é um dos tipos de câncer de estômago mais agressivos que existe. Ele é um dos mais agressivos. Inclusive, eu tenho metástase no pulmão, metástase no esôfago. A doença, em fevereiro, eu fiz uma laparotomia exploratória e a gente achou nódulos no abdômen, biopsiou esses nódulos, deu que era câncer de novo. Então, é uma luta constante. E daí o que aconteceu? Eu não tinha ninguém da família, foi uma coisa que eu não tinha sintomas, e por isso que eu bato na tecla, que vocês
procurem um médico uma vez no ano, façam exames, exame de sangue, de urina, de fezes, para ver. Se não tiver nada, ótimo, graças a Deus. Mas se tiver, que você possa descobrir no início, para ter mais chances. Porque eu descobri no início e estou aqui até hoje. A Nara Almeida, ela teve o mesmo tipo de câncer que eu, no mesmo órgão, com a mesma agressividade, só que ela, quando foi ao tratamento, já foi muito tarde. Infelizmente, ela faleceu, fez 2 anos recente. Então, é um apelo que eu deixo para vocês, é um pedido. Procurem ajuda médica pelo menos uma vez no ano. Não ache que aquela dorzinha é uma besteirinha que vai passar com remédio. Cuidado com a Ou até automedicação. azia, né? O meu tio, ele É, também teve. E ele cuidado sentia com a muita azia automedicação. e achava que era só uma dorzinha e nunca fez o exame. E É. principalmente a alimentação, né, Gui? Ter uma alimentação mais Tipo, saudável. eu sempre tive uma alimentação saudável. Eu nunca gostei de coisa gordurosa, de coisa enlatada, embutida. Comer comida de um dia para o outro, feijão, essas coisas eu nunca comi. Eu sempre como as comidas judias, gosto de salada, gosto de fruta. Então eu não tinha uma alimentação tão coisa desses sanduíches famosos. Eu não gosto, eu não como, acho que parece isopor. Eu gosto dos brinquedinhos, mas da comida eu não gosto. Eu vou agora abrir aqui os comentários, porque possa ser que tenha algumas perguntas para a gente, e a gente, nos 18 minutos que ainda resta de live, a gente pode responder. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, tanto com relação ao problema que a gente teve, como a planos de vida que a gente tenha, qualquer dúvida que vocês queiram fazer. E assim, pessoal, mais uma vez, a ideia da live foi tentar motivar vocês a não desistirem na primeira dificuldade, não achar que o problema de vocês é o maior do mundo, porque ele não é. Tem pessoas que sofrem, tem pessoas em situações muito piores. Então, valorizem a vida, valorizem os amigos, valorizem os familiares e fiquem em casa, porque isso vai passar. Tudo isso passa. Tudo na vida passa. E É. essa pandemia, esse coronavírus vai passar. Então, a gente só precisa ter fé. Tem muita gente ansiosa, né? Uma Ansiedade. pergunta: qual o maior sonho de vocês? Gente, o meu maior sonho, eu já tive, que eu falei aqui para vocês, foi minha filha, mas eu quero ter outro filho, né? Então, esse é o meu sonho, de ter outro filho. Perguntaram também qual a idade da sua filha. A Tayla fez 9 sábado. Sim, o seu sonho, Gui. Qual o seu sonho? O meu sonho é montar um projeto social que cuide de pessoas com câncer, que morem no interior e não tenham condições financeiras de estar se deslocando para fazer o tratamento na capital. E aí eles têm que optar, ou paga a passagem do transporte, ou se alimentam aqui. Então eu tenho a pretensão de conseguir uma van para ir buscar essas pessoas e minimizar o sofrimento dela, porque aí ela só vai gastar com a alimentação. Então, meu sonho é esse, é criar um projeto para minimizar o sofrimento das pessoas que estão fazendo tratamento contra o câncer em cidades do interior e precisam se deslocar para Maceió. Que bom. Deixa eu ver. Thaís, demorou muito para você se adaptar à sua nova vida? Então, gente, como eu comentei aqui com vocês, foi muito rápido. Eu acho, por eu ser uma adolescente, né? E eu já falei, sempre vou falar, foi Deus que me deu muita força. E em nenhum momento eu fiquei desanimada, fiquei triste. Eu sempre fui muito positiva. E tudo que eu desejo, tudo que eu almejo, graças a Deus eu consigo. Então, eu não tive esse problema, entendeu? Foi muito rápido, assim. Tipo, na minha cabeça, eu falei, eu tenho que lutar e tenho que seguir em frente. Se eu for ficar quieta ou desanimar, ficar triste, pra mim não, tipo, meus pais sofreram tanto,
né, para eu estar ali viva. E Deus me deu essa chance, eu jamais ia ficar dessa forma, né? Triste, desanimada. E, como eu sempre falo, eu sou muito grata a Deus por estar viva, né? E, assim, muita gente orou muito pedindo para eu ficar, que Deus deixou, né? Aí uma pergunta para mim, Gui. Quando você está sozinho, o que passa na sua cabeça e fortalece para a vontade de ser curado? Foi o Diogo que fez. Quando eu estou sozinho, geralmente é um momento que eu posso chorar, que eu posso desabafar. E o que passa na minha cabeça e me fortalece é que eu não lutei tanto, não cheguei até aqui para morrer na praia. Então eu acho que é isso que eu acordo todo dia e tento mais uma vez. O Alex perguntou, Gui, como está o seu câncer agora? Então, eu ainda tenho metástase no pulmão e no esôfago, que é o que mais me incomoda, por isso eu sinto bastante dor, porque o esôfago é onde passa os alimentos. Então, bate no tumor e daí eu sinto dor. E eu fiz essa cirurgia no abdômen que eu abri, tinha uns tumores novos, e a gente agora está investigando isso. Deixa eu ver se tem mais perguntas para a gente. É... Podem perguntar, pessoal. A gente vai tentar responder. Gui, a quimioterapia resolveu pelo menos um pouco. Pessoal, olha, a quimioterapia ela é bastante agressiva. E no meu caso atual, ela não tem a intenção de curar. Ela tem a intenção de tentar segurar a doença para que ela não avance, não cresça. Então, eu estou associando a quimioterapia com outras terapias, certo? Vamos ver mais. Se tem perguntas. Vamos lá. Comentário que o projeto que eu quero fazer é lindo. Magna, a Thaís já respondeu o que aconteceu com ela. Ela não foi acidente, foi um problema de saúde. Uma meningite. Então, essa live vai ficar salva, a gente vai colocar no meu canal no YouTube, daí vocês podem assistir novamente para entender. Porque o nosso tempinho já está acabando e daí não vai ter como a gente contar tudo novamente. Certo? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Gui, qual a sua cidade? Tanto eu como a Thaisa, nós moramos em Maceió, Alagoas. Oi, Pablo. Nós moramos em Maceió, Alagoas. Certo? Tem pessoas perguntando o que aconteceu com você, acho que porque chegaram por último. Daí elas vão saber assistindo novamente a nossa live. Vamos ver. Pronto, me perguntaram se eu me alimento por sonda, ou mourão, ou comida normal. Então, hoje eu estou me alimentando normal, mas eu preciso mastigar muito bem. Eu devo evitar, eu devo evitar comidas gordurosas e comida muito oleosa, porque eu tenho uma síndrome de DURP, e daí eu passo mal, me dá ataque cardíaca, me dá diarreia, às vezes eu desmaio. Então eu preciso mastigar muito, muito, muito bem, mas eu como normal. Quando o meu esôfago tapa, tem alguma intercorrência, aí eu preciso usar a sonda para poder me alimentar. Certo? Vamos lá. Já respondi como eu me alimento. O principal sintoma da quimio é náusea, diarreia, vômito, falta de força para fazer as coisas. A gente fica com muita. O corpo não responde, a gente só quer ficar no nosso cantinho. Deixa eu ver. A Thaís sofreu a doença dela, ela tinha 13 anos, certo? A gente se conhece sim pessoalmente, somos amigos. Eu tenho o prazer de dizer que somos amigos. A Geórgia perguntou se eu não preciso fazer radioterapia. A radioterapia ela não é indicada para mim, para o câncer de estômago, certo? Então eu não posso fazer.
O Mourão perguntou a minha religião, eu sou católico. E a Thaís, ela é evangélica, certo? Deixa eu ver mais. Qual hospital você faz tratamento no Recife? Eu faço tratamento no Esperança, eu faço tratamento no Hospital São Marcos, faço tratamento no Hospital da Casa Forte e faço tratamento no Hospital Ilha do Leite. Depende muito do procedimento. Deixa eu ver mais, tem mais alguma pergunta? Eu vou fazer sim a cirurgia para não sentir mais dor. Ela estava marcada, mas devido à Covid-19, todas as cirurgias eletivas elas foram suspensas. E daí eu não consegui, só cirurgias de urgência. Então eu não consegui fazer ainda a cirurgia nesse momento. Estou esperando ser liberado. Deixa eu ver mais outra pergunta, que nós temos 9 minutos. Eu descobri o meu câncer vai fazer 8 anos. Eu tinha 22 anos, já respondi isso também. Minha mãe está sempre comigo, assim como amigos meus, né, que me ajudam bastante. Pessoal, olha, eu espero que tenha ajudado essa live a fortalecer vocês, o emocional de vocês. As pessoas que estavam cabisbaixas, as pessoas que estavam depressivas, eu espero que o nosso exemplo tenha servido para ajudar vocês. Eu quero fazer um agradecimento especial à Thaís por ter aceito o convite de participar dessa live, né? Eu quero agradecer a ela. Eu quero agradecer também à minha família, à minha mãe, à minha irmã, que sempre estão dispostas a estarem comigo nos meus tratamentos, assim como a Raquel, que é uma pessoa que ela não gosta de aparecer aqui, mas é uma pessoa que dorme comigo no hospital, que se dispõe a vir para o hospital, independente do risco de corona. Eu também quero agradecer as pessoas de Recife que me abraçam, me recebem em suas casas, que é o Everton e o Técio, né, com o pessoal que fica na casa dele. Eles, quando precisa pegar resultado de exame, eles vão. Quando preciso de qualquer coisa, quando eu vou para a emergência lá, eles se dedicam e vão para lá ficar comigo. Tem também o pessoal em São Paulo, a Gi, que sempre faz oração, todas as noites, às 18 horas, por mim, né? Já é uma coisa que ficou marcada, todas as 18 horas. Tem também o pessoal de Fortaleza, o Marcos, a mãe dele, o Pablo. Tem também em Recife o pessoal de Olinda, né? Através do Enson, a mãe dele, a Cecinha e várias outras pessoas. Em Fortaleza também eu tenho a Magda e a Águida, que me doam um apartamento dela para eu ficar sem pagar nada. Às vezes ficam preocupados para fazer comida, para comprar comida para mim. E assim eu sei que Deus coloca anjos em minha vida para me ajudar, para tornar o meu sofrimento menos sofrido, para tornar a minha carga, a minha cruz mais leve. Assim como toda a equipe médica, a minha médica, doutora Andréia, o doutor Luiz, o doutor André, as nutricionistas, os fisioterapeutas, o meu médico da dor, o doutor Diego Lacerda, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, o Elivelto, que eu estou olhando para ele agora, que ele vai passar a noite comigo para cuidar de mim, junto com o Denis. Então, assim, eu tenho agradecimento a fazer, eu passaria a noite aqui agradecendo. Desculpe as pessoas que eu não lembrei, mas sintam-se todas abraçadas e beijadas, e a minha gratidão é eterna por tudo que vocês fizeram por mim e vocês fazem, para tornar o meu sofrimento mais leve. E agora eu passo a palavra para a Thaís, para que ela encerre a nossa live, que para mim foi incrível essa experiência. Então, Gui, eu quero agradecer novamente a você pelo convite. Para mim foi uma honra, né? E quando você ligou para mim, fiquei muito feliz. Eu digo, ai, meu Deus, sou muito tímida, mas eu vou gravar, né? Como eu sempre falo, eu amo você, você é um Também milagre amo de Deus. vocês. E eu quero falar aqui para as pessoas que nunca desista dos seus sonhos,
né? E que tenha força, muita fé, né? E você é um guerreiro. Te admiro Obrigado. muito e pode contar comigo sempre. Não só comigo, como Você com a minha também pode contar família também. comigo. Eu sei disso, eu sei Beijo. disso. E amanhã eu vou estar assistindo novamente a sua live, né? Esse projeto novo. Eu estou muito É, feliz por você. Obrigado, pessoal. Beijo. Obrigado por terem assistido a live até agora, por terem divulgado. É, Foi a primeira live, a primeira experiência, então peço desculpa se deixamos a desejar em alguma coisa. A ideia da gente é tentar fazer com que vocês entendam que não existe problemas maiores e menores. A gente não pode medir o nosso como sendo o maior problema do mundo e o daquela outra pessoa o menor. Então como eu costumo dizer, às vezes a gente reclama por coisas que a gente tem e tem pessoas que dariam tudo. Nesse momento elas choram, clamando a Deus para ter o que você tem, você não valoriza, você não agradece. Então agradeça mais, reze mais, peça perdão a Deus e acredite. Por mais que hoje você esteja chorando, dias melhores virão. Essa pandemia vai passar, a gente vai se abraçar, a gente vai curtir muito ainda a vida. Mas nesse momento eu peço a vocês, fiquem em casa, protejam a sua família, protejam as pessoas que você ama. Ficar em casa é um gesto de amor. Então, fiquem em casa e vamos à luta. Eu estou aqui na quimioterapia, vai ser uns longos dias aqui, mas as lives a gente vai fazer com outras pessoas. Thaís, parabéns, você é um exemplo, você é um Beijo, meu amor. orgulho. Amo você, amo a sua família, amo a sua vida. Muito Também. obrigado por ter aceito o meu convite. Imagina. Beijo, te amo. Fica com Deus. Beijo, tchau, pessoal. Até amanhã na nossa próxima live. Beijo. Beijo.